Olá, tudo bem? Diante de tudo o que falamos no vídeo anterior sobre as emissões de gases de efeito estufa no Brasil e no mundo, será que ainda dá tempo de mudar essa tendência? Será que existem soluções realmente eficazes para reduzir a quantidade de carbono que jogamos na atmosfera? Você já deve ter ouvido falar nos famosos créditos de carbono, mas você sabe realmente o que são e quanto custam esses créditos? E aqui eu já posso dizer que esse mercado movimenta bilhões de dólares anualmente em todo o mundo. Além disso, será que eles representam mesmo alguma solução para a diminuição dos impactos climáticos? Será que o mercado de carbono pode mesmo salvar o planeta? Ou é apenas um jogo de grandes interesses e estamos, assim, apenas adiando um problema real? Se você quer realmente entender de verdade sobre o mercado de créditos de carbono e saber se isso tudo que é dito por aí representa uma solução ou é só mais uma grande jogada de marketing, fica comigo até o final deste vídeo. E olha, esse é o segundo vídeo da nossa série sobre emissões e soluções para a crise climática. Se você não assistiu ao primeiro vídeo e quer mesmo entender sobre as emissões de gases, eu convido você a pausar este vídeo aqui, voltar lá, para voltar aqui e continuar a entender sobre a importância da redução das emissões. No próximo vídeo, eu quero discutir com vocês as vantagens e limitações desse modelo de crédito de carbono. E no último vídeo, eu quero falar sobre as tecnologias que estão sendo usadas para remover carbono da atmosfera. Eu sou Rogério Rodrigues, doutor em sustentabilidade, e este é o canal Sustentares Brasil, porque aqui a sustentabilidade tem compromisso com a ciência, tem compromisso com a verdade. Mas afinal, o que é um crédito de carbono? De maneira bem simples, um crédito de carbono é um certificado que comprova que alguém ou alguma empresa evitou a emissão de 1 tonelada de CO2 ou ainda removeu toda essa quantidade da atmosfera. Essa ideia surgiu no Protocolo de Kyoto em 1997 e hoje essa lógica continua ainda no Acordo de Paris. Esse tão famoso Acordo de Paris é como um contrato assinado por várias nações para tentar manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e, se possível, limitar esse aumento a apenas 1,5 grau. Basicamente, esse acordo obriga os governos e as grandes empresas a mensurarem suas emissões de gases de efeito estufa. Com esses dados, as empresas e os governos sabem o quanto que precisam compensar suas emissões e, assim, podem comprar de outras empresas ou governos daqueles que não ultrapassaram os limites estabelecidos pela ONU, por exemplo. Cada país é responsável por definir suas próprias metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, que são as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, ou ainda NDCs, na sigla em inglês. O Brasil, por exemplo, se comprometeu a reduzir suas emissões em 53% até 2030 e zerar suas emissões líquidas até 2050. Beleza, Rogério. Como é que isso é feito na prática? Existem 2 tipos principais de mercado de carbono. O primeiro deles é o chamado mercado regulado, ou mercado regulamentado ou compulsório. Este mercado regulado é gerenciado apenas pelos governos. Neste mercado, as empresas e setores têm metas obrigatórias de redução de emissões e podem comprar e vender créditos de carbono. Só para lembrar, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono equivalente. Atualmente, 31 países têm algum tipo de mercado regulado e adotam sistemas de comércio de emissões, entre eles China, Coreia do Sul, Canadá e outros 30 países cobram impostos sobre carbono. Entre eles estão Suécia e Suíça, por exemplo. Juntos, esses mercados cobrem 22% das emissões globais de CO2. E aí você me pergunta, qual
qual vantagem ou desvantagem de uma grande empresa em atuar nesse mercado regulado, Rogério? Bem, a primeira vantagem é a da conformidade legal. Empresas de setores específicos, como os de energia, da indústria pesada, são frequentemente obrigadas, por lei, a limitar suas emissões de carbono. Assim, a compra de créditos regulamentados pelos governos permite que essas empresas cumpram os requisitos legais, evitando multas e sanções. A segunda grande vantagem de atuar nesse mercado regulado é que as empresas têm a certeza de que haverá demanda pelos créditos gerados, pois outras grandes empresas também reguladas são obrigadas a negociá-los para cumprir suas metas. E quais são as desvantagens de atuar nesse mercado regulado? Bem, a primeira desvantagem é a menor flexibilidade de atuação. Isso porque existem regras rígidas nesse mercado regulado, o que pode limitar as opções das empresas na escolha de como e onde obter esses créditos de carbono. A segunda e grande desvantagem de atuar nesse mercado regulado se refere aos custos potencialmente elevados. Dependendo da demanda e da oferta de créditos, os preços podem ser altos, impactando financeiramente as empresas. Na União Europeia, por exemplo, no mercado regulado de carbono, o preço da tonelada, que foi negociada em fevereiro de 2023, chegou a mais de $100 por tonelada. No outro mercado, o voluntário, que já vamos falar a seguir, esses valores chegam a apenas $3,40 por tonelada. E aqui, meus caros, eu quero chamar a atenção para essa disparidade de preços. Por que será que isso ocorre? Esse, aliás, é o tema do próximo vídeo desta série. Além disso, eu mostro para vocês no próximo vídeo sobre os riscos e as verdadeiras limitações que explicam essa enorme diferença de valores entre o mercado regulado e o mercado voluntário. Então, quando terminar esse vídeo, já pula para o próximo, ok? O segundo tipo de mercado, chamado voluntário, e também o maior deles, foi criado por empresas e organizações que estabelecem suas próprias metas de redução. Por isso que se chama também de voluntário. Cada um reduz o quanto quiser. E como isso é feito? Basicamente, a partir de projetos florestais, de adoção de energias renováveis ou ainda de adoção de tecnologias de maior eficiência energética, que podem gerar os famosos créditos de carbono. E quais são as vantagens de uma organização em participar desse tipo de mercado? Basicamente se refere à flexibilidade, a maior liberdade na escolha de projetos e de iniciativas para investir, aliando-se às estratégias corporativas, o que pode significar menores custos para as empresas. A principal desvantagem desse mercado é a percepção de greenwashing. Se não houver transparência e compromisso real, a participação pode ser vista como uma tentativa de mascarar práticas insustentáveis. No Brasil, por exemplo, o mercado voluntário de carbono impacta populações indígenas e quilombolas, muitas vezes sem transparência e sem garantir repartição justa de benefícios. E justamente esse é o assunto sobre o qual vou falar no terceiro vídeo dessa série. Então volto a dizer, quando terminar esse aqui, já pula para o próximo vídeo, ok? De maneira geral, independentemente se for no mercado regulado ou no mercado voluntário, o grande desafio é garantir que os créditos realmente reflitam reduções de emissões e não apenas sirvam como uma licença para poluir. E o que seria essa licença para poluir? É como se uma empresa compra um crédito de carbono de um projeto realizado no Brasil, mas continua aumentando suas emissões e poluindo em sua sede nos Estados Unidos, por exemplo. Ou seja, o crédito só serviu para ela continuar com os mesmos processos de produção e poluição atmosférica. E no Brasil, como está toda essa história de mercado de carbono? Em termos de mercado regulado, em dezembro de 2024, foi sancionada a Lei 15042, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. Mas o que isso significa na prática? Essa lei representa um marco importante
importante para estabelecer diretrizes e regras para precificação e comercialização de emissões de carbono para o país. Para se ter ideia, nossos parceiros de BRICS, como Índia e Rússia, ainda não têm um sistema parecido. Mas será que essa lei será mesmo suficiente para colocar o Brasil no mesmo patamar de mercados mais consolidados como os da União Europeia? Embora represente um grande avanço, a criação do mercado regulado no Brasil ainda tem grandes desafios a serem superados quando comparamos com o mercado da União Europeia, o chamado ETS, por exemplo. A primeira questão que precisamos repensar é a questão da dupla contagem, que é quando o mesmo crédito de carbono é usado para compensar emissões em mais de um lugar. A lei brasileira ainda não tem mecanismos robustos para evitar a dupla contagem, o que pode comprometer a integridade de todo o sistema. Para vocês entenderem o risco dessa contagem dupla, eu trago um exemplo bom. O Brasil vem de um crédito de carbono gerado por um projeto de reflorestamento para uma empresa na Alemanha, por exemplo. Daí o problema é que o Brasil pode querer contar a redução por conta desse projeto em seu próprio inventário nacional de emissões, enquanto a Alemanha também conta como parte de suas metas climáticas. Ou seja, contou aqui e contou lá. Qual o resultado disso? Parece que 2 toneladas de CO2 foram reduzidas, quando na verdade foi apenas 1 tonelada. A solução desse problema não está descrito realmente na lei aprovada pelo Congresso agora em dezembro de 2024. Uma outra limitação é que o mercado europeu cobre mais setores da economia, como os de energia, de indústrias e de aviação. No Brasil, alguns setores críticos, como o da agropecuária, ficaram fora de sua regulamentação. Aliás, o da agropecuária, que representa o segundo maior emissor do país. Na União Europeia, há maior controle para evitar fraudes e lavagem de carbono. Empresas que mascaram suas emissões comprando e vendendo créditos sem reduzir de fato sua pegada de carbono. Imagine, por exemplo, que uma indústria de cimento no Brasil emite muito CO2. Em vez de investir em tecnologias limpas, ela compra créditos de carbono no mercado regulado e diz que está neutra em carbono. Mas na prática, ela não faz nada para reduzir suas próprias emissões. Isso é um caso típico de lavagem de carbono. Na União Europeia, as empresas precisam reduzir as emissões na fonte antes de comprar os créditos. Além disso, toda transação é registrada e auditada para evitar recontagens e fraudes. Mesmo com a lei recentemente aprovada, existem falhas que podem facilitar essa lavagem de carbono aqui no Brasil. Isso porque não há obrigatoriedade de reduzir na fonte de emissão. E mesmo assim, as empresas podem comprar crédito, o que permite que continuem poluindo da mesma forma. Além disso, não há na nova lei aprovada pelo Congresso uma estrutura de fiscalização tão eficiente quanto na União Europeia. Uma outra limitação é que o mercado europeu de carbono destina parte da receita de precificação de carbono para projetos de tecnologia limpa, enquanto o Brasil ainda precisa fortalecer essa destinação de recursos. No mercado europeu carbono, há uma lógica bem simples. As empresas precisam pagar para poluir. Esse dinheiro arrecadado não fica parado, ele é reinvestido em projetos que ajudam a reduzir nas emissões no futuro. Já no Brasil, pela Lei 15042 de 2024, aprovada agora em dezembro, criou o mercado regulado de carbono, mas ainda não define claramente para onde irá a maior parte da arrecadação gerada com a compra de créditos de carbono. Isso significa que o dinheiro da venda desses créditos pode ir para qualquer setor sem garantir impacto climático real. Isso pode ser um sério problema para o desenvolvimento de tecnologias limpas no país. E uma solução seria definir percentuais obrigatórios de investimento em energia renovável, de captura de carbono e de eficiência energética, o que ainda não foi definido na nova lei. O Brasil precisa implementar uma redução mais agressiva dos limites de emissões ao longo do tempo para se alinhar com as metas climáticas mais ambiciosas. Na Europa, por exemplo, esses limites chegam a uma redução de 62% das emissões até 2030. Lá,
o governo diz para as indústrias: hoje você pode emitir 100 toneladas de CO2, mas no próximo ano será apenas 90, depois 80, depois 70. Hoje, esses limites chegarão a uma redução de 62% das emissões até 2030. Ou seja, as empresas já sabem que vão precisar reduzir as emissões de forma acelerada e contínua até 2030. Isso faz com que elas invistam logo em tecnologias limpas, porque sabem que os limites vão ficar cada vez mais rígidos. Já no Brasil, a Lei 15042 de 2024 não definiu essa redução progressiva e clara para os limites de emissões. Ou seja, sem um plano de redução agressivo, as empresas podem adiar investimentos em tecnologia limpa e continuar poluindo por muito mais tempo. E além disso, o mercado de carbono pode perder credibilidade se esses limites de emissões não forem reduzidos ao longo do tempo, de forma clara e obrigatória. Ou seja, pessoal, a lei foi criada, mas deixou de lado muitas coisas importantes para serem consideradas como um enorme avanço para o mercado de carbono no Brasil. Isso abre leque, por certo, para outro mercado lucrativo e que envolve empresas como a indústria de cosméticos, como a Natura, a petroleira Shell, a de produtos farmacêuticos, AstraZeneca, e até mesmo o grupo Meta, do Mark Zuckerberg, que fechou um acordo para comprar 3,9 milhões de créditos de carbono da divisão florestal do BTG Pactual na América Latina até 2038. Parece que esse mercado voluntário, menos regulado, por certo, parece atrair muitos investidores nacionais e internacionais. E quais são as reais limitações e os riscos de se investir nesse mercado voluntário? Esse é o tema do nosso terceiro vídeo dessa série. Quando terminar aqui, eu já disse, pula para o próximo vídeo que você não vai se arrepender, ok? Agora que você já sabe como funciona um pouco mais sobre esse tão falado mercado de carbono, suas oportunidades e desafios, eu quero te perguntar, será que esse mercado é realmente eficaz? Ou será que ele acaba servindo mais como uma licença para poluir? Por que será que essa nossa legislação recentemente aprovada tem tantos gargalos? Quem será que realmente ganha com isso? Será que é mesmo o planeta? Isso é um assunto muito sério e que exige muita informação e pesquisa. Por isso mesmo eu dividi esse assunto em 4 vídeos. No primeiro vídeo eu falei sobre as emissões e seus responsáveis. No próximo nós vamos falar sobre os riscos e as limitações do mercado voluntário. E no último eu quero apresentar para vocês algumas tecnologias que estão sendo usadas pelo mundo para capturar carbono. Mas antes de terminar, deixa aqui o like neste vídeo, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar dessas informações e segue o meu canal lá no Instagram, que é o @sustentares.brasil. Vou repetir, @sustentares.brasil. Isso vai ajudar muito que você e outras pessoas a se informarem mais e melhor sobre esses e outros assuntos relacionados à sustentabilidade. Por hoje é só isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!